Olá, este é o programa Ser Mulher, o nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Eu sou Marciele Scarton, conduzo mulheres como você a atingirem seus objetivos, com equilíbrio e leveza. Te convido a me acompanhar também pelo Instagram. É só me seguir por lá, @Marciele Scarton. O nosso assunto de hoje vai ser a sororidade. Já ouviu essa palavra? Sororidade é uma palavra que começou a ser mais difundida nos últimos anos, dentro desse contexto do empoderamento feminino. Sororidade significa união entre mulheres, um senso de irmandade, de cooperação. E para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a Juliane Rossi, que é doula. Bem-vinda, Julie. Obrigada pelo convite. Pode ficar bem à vontade aqui no nosso espaço. E eu gostaria que tu pudesse começar explicando para quem nos assiste o que é ser uma doula, porque essa também é uma palavra que passou a ser mais difundida recentemente, certo? Exato. Assim como sororidade, ela também vem do grego, né? Que é uma mulher servir a outra mulher, né? Então, nós prestamos assessoria à mulher desde a gestação, né? Com apoio físico e muitas vezes emocional também. Seguimos no parto, né? Com muito apoio físico, né? Lidando com as emoções também, e o pós-parto também. Então, é uma assessoria, são cuidados. Cada doula tem as suas particularidades, os seus tipos de atendimento, mas resumidamente é isso, é um apoio emocional, físico e explicativo, informativo, né? Por isso que linka muito com o nosso tema da sororidade. Com certeza. E era algo que as mulheres desfrutavam no passado. Na época das nossas avós, no tempo das mulheres que nós entrevistamos para compor o livro Mulheres do Interior, haviam as parteiras. As mulheres, quando iam ter os seus bebês, elas recebiam esse suporte, o suporte dessas de mulheres mais experientes que ajudavam elas a terem as suas crianças, a terem os seus filhos, como a dona Aneta Brunelli Fracalossi, que está aqui, que participou então, que nos ajudou a compor esse resgate das mulheres do passado aqui da nossa região. Então, no passado, Júlia, havia essa figura de apoio para a mulher nesse momento. E todo esse momento do parto, ele era feminino. Ele acontecia entre quatro paredes, somente com mulheres. Às vezes havia a parteira, havia outras mulheres da família, mas os homens, quando iniciava o trabalho de parto, eles se retiravam da residência, iam até para bem longe da casa. E retornavam só quando as mulheres já estavam com os bebês no colo. Com o passar dos anos, com a medicina evoluindo, esse momento do parto ele foi transferido para os hospitais. E ele foi sendo mais instrumentalizado e masculinizado. Então, esse espaço que era de domínio feminino passou a ser dominado pelos homens. Nesse contexto, de sororidade que nós estamos comentando, qual é a importância do trabalho de uma doula, que começou a ser mais difundido nos últimos anos, para fazer esse resgate justamente desse momento como um ambiente, um espaço feminino? Exato. Na verdade, o trabalho da doula também ele está em resgatar o que foi perdido lá atrás, né? A segurança, essa potência da mulher no trabalho de parto, na sua gestação, foi completamente retirada e passada, né, para o médico, né? Ele que comanda o teu corpo, o teu parto. Então é um resgate muito potente, assim, que a gente faz através de informações embasadas cientificamente, né? Tentando colocar ela no protagonismo, no lugar de protagonista da gestação e do parto dela. Muitas vezes é bem difícil, porque por trás dessa mulher, dessa gestante, estão histórias de familiares que não tiveram um bom trabalho de parto, que não tiveram uma experiência boa por conta de partos instrumentalizados, né? As histórias dos partos mais antigos, elas não costumam ser traumatizantes, sabe? Mas a nossa geração já tem mães e avós que pariram em hospital.
Então, né, nós não temos essa memória de parto sendo como uma dor que não é sofrimento, né? Então, resgatar isso seria a parte até mais difícil, assim, de trazer essa segurança para essa gestante de agora, sabe? De resgatar realmente os princípios disso tudo que está acontecendo. E mostrar também que parto e gestação e parto são coisas fisiológicas. Nós estamos aqui hoje porque nós somos uma espécie que evoluiu, que pariu muitas vezes sozinha, que sobreviveu, né? E estamos aqui hoje para contar essas histórias, né? Então, é fisiológico, né? Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo resgatar e trazer essa segurança, essa potência para essa mulher de novo, assim. E não quer dizer, não significa excluir um parto cesáreo, né? De forma alguma. O parto cesáreo muitas vezes é necessário. Eu acredito que o trabalho de vocês passa pelo incentivo de estimular que seja natural, de fato, quando pode acontecer dessa forma, quando transcorre desse jeito. Porque hoje a gente vê, já entrando nesse aspecto da falta de sororidade, porque a gente vai utilizar alguns exemplos aqui da maternidade para explicar, para mostrar justamente como nós estamos ainda na nossa sociedade muito distante dessa sororidade que pode haver entre as mulheres. Existe muito mais divisão, muito mais ruptura. E às vezes começa a haver alguns radicalismos entre as mulheres que são do parto normal, as que são da cesárea. Só para citar um primeiro exemplo. Então, tu pode comentar um pouquinho pra gente sobre isso, de que não são times de futebol para serem ali, para ter uma rixa, uma rivalidade. São dois partos possíveis, né? E muitas vezes, no caso do cesáreo, muitas vezes necessário também. Sim, então, quando a gente adentra no assunto maternidade, aí a questão do parto é só um dos divisores, né, entre as mulheres. Na verdade, a gente informa as mulheres, né, como doulas, e a gente acolhe as escolhas delas. Se ela realmente opta por uma cirurgia, né, por uma cesárea, a gente acolhe, porque ela escolheu, né, depois de ter todo o conhecimento. Mas a gente incentiva, e isso de forma alguma deveria ser motivo para dividir, né, esses times, né, femininos. Pelo contrário, a gente olha aquela mulher, a escolha dela sem julgamento. Esse é um dos exercícios, né, para a gente se tornar pessoas, assim, soróridas, né. Então, assim, é como eu disse, é só o começo, né, o parto, depois vem a amamentação. E assim, e não há por que a gente colocar isso como divisores de amizade, de parceria, de ajudar mulheres a conquistar os seus sonhos, de forma alguma, né? A gente tem só que respeitar as escolhas da mulher, né? E por que existe? Por que a maternidade, justamente a maternidade, que é esse momento em que a mulher precisa de tanto acolhimento, de tanto auxílio, de ter uma rede de apoio, por que justamente nesse momento é a maternidade que provoca tantas divisões? Na minha opinião, eu acho que é muito desse mundo patriarcal que a gente vive. A gente cresce já ouvindo os pais, né, os homens já julgando mulheres, e as mulheres já entram nessa onda de julgamento, né, julgam as vizinhas, julgam as amigas, e é um círculo vicioso, né, então eu acho que é muito desse sistema patriarcal que a gente vive, e a gente tem que estar começando a quebrar isso, tá começando a olhar para isso e tentar mudar esses hábitos, né, não julgar a outra mulher é uma questão de hábito, é assim, de tu tá olhando, assistindo televisão, e ver uma situação de uma artista, de alguém famoso, e automaticamente tu já vai julgar. Não, volta atrás, pensa, poxa, eu não conheço essa pessoa, o que será que tá passando? Com calma, né? Não, eu não vou julgar, eu não tenho propriedade para julgar essa pessoa. É um exercício, mas acredito que o machismo, o mundo que a gente vive, esse sistema faz a gente olhar a outra mulher com esse olhar julgador, assim. A gente pode voltar lá para a nossa época de escola, que a gente vai se lembrar das panelinhas, né? Usando uma palavra aí da minha época. O grupinho, né, de meninas que são de um jeito, das meninas que são de outro. Essa competição, essa rivalidade que é sempre estimulada. E eu costumo trazer até para os tempos mais atuais, em que a gente tem uma famosa música no Brasil, em que a mulher, né, manda um beijinho no ombro para as inimigas. Exato. Inimigas. É cultural, né? mesmo. Então é um paradigma que tem que ser quebrado. Para que não existam cada vez menos essas divisões, né?
a que faz o parto X, a que faz o parto Y, a que amamenta, a que não amamenta. Exato. Pode me ajudar aí com mais alguns exemplos? Alimentação, a introdução alimentar. Ai, meu filho vai para inglês, aí o meu não faz nada, aí o meu vai para natação, o meu não vai. A escola, o tipo de educação, disciplina positiva, criação com apego, neurocompatível, enfim. Aí, no que cresce a criança, as vertentes são, assim, inúmeras, que te colocam para caminhos diferentes e que te fazem julgar quem está no caminho oposto, né? Quem bate, quem não bate, enfim, né? São princípios diferentes. E que te colocam, assim, né? Nessa disputa de quem é melhor, né? E aí causa essa separação. E ao invés de ser o contrário, porque a maternidade, ela te puxa para buscar uma rede de apoio. Ela quase que te obriga. É uma necessidade, assim, né, visível de tu precisar de alguém para te auxiliar. Tem uma frase que diz, né, que para criar uma criança é necessário uma aldeia. Mais ou menos assim é a frase. E é verdade, né? Pensa, a mulher ali ela precisa, quanto mais pessoas ao redor, né, mais fácil vai ficar. E aquela criança mais cuidada vai ser, né? Mais olhada, mais amada, né? E se essas fragmentações existem entre mulheres de uma mesma geração, vamos conversar um pouquinho sobre as mulheres de gerações diferentes. Como que a gente faz, Julie, para não romper com essas mulheres do passado, que, sim, elas têm visões diferentes, porque elas viveram em épocas diferentes que nós, a cultura era diferente, o momento do mundo era outro. Mas a gente não poderia excluir tanto elas como eu vejo acontecendo hoje na sociedade. Eu percebo muitas mães que praticamente, como usar a palavra... podam as avós, afastam. Essa palavra que eu usei inicialmente, excluem as avós desses momentos iniciais da criação dos filhos, né? E acredito que essa presença das nonas, elas também colaboram com a criação. Como que a gente faz para que as mulheres da nossa geração, por exemplo, consigam respeitar as suas novas visões de mundo, mas também consigam ter um respeito, ter um carinho com essas mulheres, com esses conselhos que a gente recebe a toda hora das mulheres mais velhas do que nós. Mais maduras, isso. Então, assim, o fato da gente ter tanto acesso a tanta coisa cientificamente comprovada e a vertentes diferentes de educação, de introdução alimentar e de criação no geral, quando nos coloca num patamar, eu sei tudo. E o que a minha mãe, o que minha bisavó falavam, não são coisas assim que eram desconhecidas, que não tinham fundamento científico, né? Então, vamos pensar assim, que o que elas falam não tá certo, porque eu estudei, porque eu sei. Mas não é assim, né? Elas trazem muita sabedoria no que elas falam, trazem, sim. Tem coisas, ok, que hoje a gente sabe, por exemplo, o uso de açúcar na infância prejudica muito, mas ok, para elas era uma coisa que funcionava. E ok, então minha dica é, ouça com respeito, e até tu pode dizer, nossa, que bom que acalmou, que funcionou pra você naquela época, mas nós decidimos não fazer uso disso por tal e tal motivo, mas foi bom saber que pra você funcionou. Quem sabe um dia eu venha tentar. Ninguém precisa saber quando tu fechar a tua casa, quando as luzes apagarem, se você vai estar fazendo o que ela disse, você vai estar seguindo o que o teu coração tá pedindo, o que o teu conhecimento, né, tá dizendo. Então, mas ela não precisa ser ofendida de forma alguma, isso só vai afastar. Porque tem algo muito benéfico das avós, enfim, das pessoas mais velhas para a criança. Esse convívio é muito precioso. Esse laço afetivo, ele não pode ser, é cruel a gente torná-lo escasso, sabe? Então, a gente precisa colocar na balança, equilibrar, né, conversar mesmo com essa avó que daqui a pouco fique cuidando do neto, dessa bisavó, dessa tia mais velha. Conversa, diálogo com respeito sempre, assim. Com respeito. E também tem o ponto de sermos empáticas, né, com essas mulheres mais maduras. E eu tenho uma história linda que eu quero compartilhar com as mulheres que nos acompanham, que fala muito sobre isso, sobre termos empatia e esse olhar mais carinhoso com essas senhoras que vieram antes de nós. Quando eu tava na minha gestação do Anthony, aproveito para comentar que a Júlia é mãe da Nina
E do que tem? A Nina tem 1 ano e meio e o Edu tem 6 anos. Então já falamos dos filhos aqui. As mães sempre vão achar uma brechinha pra falar dos filhos. Pra falar dos filhos. Então, quando eu tava grávida, Júlia, do Anthony, tava lá no finalzinho da minha gestação com 38, 39 semanas, eu ainda fazia hidroginástica e nadava. E um dia eu fui recuperar uma aula num horário que não era meu. Quando eu cheguei, não era o meu. Quando eu cheguei naquela piscina, tava assim, ó, o mundo pré-pandemia, tava lotada de senhoras, de 50 a 80 anos. E o meu maiô já não servia mais essa altura da gravidez. Então eu tava com um shortinho e um top, com o meu barrigão explodindo todo à mostra. Ele já tava lustrinho, assim, né? E quando elas me viram, foi um alvoroço, assim. Uma começou a cutucar a outra, atrapalhou a aula, essa que foi a verdade, assim, e eu fiquei constrangida, porque realmente atrapalhou, a professora já estava lá fazendo os movimentos, ensinando, e parou, a aula parou por minha causa, e elas começaram a invasivamente colocar a mão na minha barriga, como sempre acontece durante a gravidez, e eu via muitas mulheres falando que se irritavam com isso, das pessoas tocando sempre, de forma assim, sem pedir licença, né? E a que conseguia colocar, pegava a mão da outra e chegou uma altura assim, ó, antes de conseguir chegar lá no meu cantinho, onde eu ia ficar na piscina, que eu tava extremamente irritada com essa situação. E eu cheguei a pensar naquele momento assim, ó, mas será que essas mulheres nunca viram uma barriga de grávida? Quando isso me passou pela cabeça, eu tava bem pertinho delas e eu consegui ver o brilho no olho daquelas senhoras. E aí essa resposta se respondeu pra mim. Elas raras vezes tinham visto, ou sequer, talvez nem tenham visto, uma barriga de grávida como elas estavam vendo, como aquela minha barriga. Porque no passado era vergonhoso estar grávida. Então essas mulheres, aquelas senhoras que estavam naquela piscina, elas tiveram que esconder as suas gravidezes, as suas gestações. Elas tinham que usar roupas largas para disfarçar as barrigas. Quando chegava uma visita na casa de uma mulher, lá no passado, as demais mulheres da casa, elas empurravam a grávida por um cômodo e diziam assim, te esconde, tu não tem vergonha, tu tá grávida. Porque a gravidez, a barriga ali remetia ao sexo, Exato. O sexo era pecado, tinha toda a questão da religião. Então essas senhoras, elas não tiveram oportunidade de curtir esse momento, né? De curtir, muitas vezes elas nem conseguiram acariciar a barriga, a própria barriga de grávida delas, com né? vergonhas delas mesmas, né? Com esse... Isso, então naquele momento, foi um momento tão bonito, porque aquela minha irritação, ela se desmanchou naquela água, ela se diluiu naquela piscina. E eu consegui aproveitar ainda esse momento. Aí eu que comecei a pegar as mãos e dizer sim, pode pegar, acaricia, o nome dele vai ser Anthony, olha, deu um chutinho bem agora que tu tocou, sabe? Assim, eu consegui proporcionar um momento tão feliz, talvez que tenha sido pela primeira vez na vida delas, que elas tiveram esse contato. E isso, em resumo, se chama empatia. É conseguir se colocar no lugar da outra, né? E eu só consigo... Mas é fácil? Não! Precisa de treino, como a Júlia falou, precisa mudar esse hábito. Porque eu só consegui fazer essa reflexão porque eu tinha essas histórias na minha bagagem ali, na minha memória. E mesmo tendo feito esse livro, num primeiro momento, o meu ímpeto foi de irritação com elas, né? Então, quis compartilhar essa história para incentivar vocês a exercitarem, como a Júlia falou também. Um forte exemplo. Praticar para que a gente consiga mudar esses nossos hábitos, assim, às vezes até de um radicalismo em relação a mulheres que são diferentes de nós. Exato. E quando a diferença se faz presente, a gente só tende a aprender, né? Quanta coisa tu aprendeu nesse dia, né? Tanto para você mudar e quanto você viu nelas histórias, né? Sem mesmo elas contarem para ti. Então, a gente aprende muito nas diferenças. É ali que a gente vai se nutrir, assim, de histórias, de coisas incríveis pra gente levar pra nossa vida. E eu terminei essa aula, assim, com vários desejos, assim, de um bom parto, de uma boa hora, como elas falam, né? Então, foi realmente, ao contar essa história, já, assim, ó, o meu coração sorri, né? Então, que bacana quando a gente consegue fazer isso, ali no contato com outras mulheres.
E me parece, Júlia, que eu quero contar também para as mulheres que nos acompanham sobre a escola, né? Uma escola que tem essa linha tão diferenciada que a Júlia, além de ser doula, ela participa de um projeto de implantação de uma escola que tem toda uma metodologia diferenciada em Bento Gonçalves. E me parece, ela vai confirmar, que esse projeto ele foi estruturado justamente com esse senso, a partir desse senso de cooperação entre mulheres. Tô Exato, certa? está certa, com certeza. Esse grupo de mães que tinham o mesmo desejo e essa empatia, essa sororidade entre elas, e esse desejo de trazer para os nossos filhos e para a comunidade, né, essa pedagogia com esse olhar tão diferente e tão especial para a criança, que é a pedagogia Waldorf. Então, nós fundamos uma associação e abrimos a escola Quintal dos Girassóis. Por enquanto, somos inspiradas na pedagogia Waldorf. Nosso anseio, nosso desejo é que nós sejamos credenciadas em alguns anos. E estamos atendendo crianças de 3 a 6 anos, né? Na Serra Gaúcha é a única que tem esse formato. Então, é um movimento muito especial, algo assim, missão mesmo, assim, da gente estar trazendo esse pedacinho dessa pedagogia para cá. E eu acho que nós estamos num momento muito, assim, crucial para olhar para as crianças, né? Para as mães, para as crianças, para toda a família, o núcleo familiar. Depois desse momento que a gente vive, a gente vai precisar de muita saúde, muita cura, né, para essas crianças. E a pedagogia Waldorf, ela olha para a criança com muito cuidado, com muito respeito. Porque eu vinha falando contigo, né, Marci? Nós olhamos para a criança como um ser de outro mundo, né? A gente trata uma criança... A gente não trata um adulto como a gente trata uma criança, a gente quer que a criança sente e fique calada, coma direito, não faça barulho, sendo que ela é um ser em expansão, um ser em desenvolvimento. Então, essa pedagogia, ela traz um olhar muito amoroso e respeitoso, assim, para as crianças. Então, para nós, está sendo muito especial, assim, tá ancorando essa escola ali em Bento Gonçalves. E quem tiver mais interesse em saber e entrar em contato com vocês para entender mais, daqui a pouco para visitar, para conhecer o espaço que é lindo em meio à natureza, como é que faz? Então, nós temos uma página do Instagram, @Quintal dos Girassóis. Então, a gente tá lá disposta para tirar qualquer dúvida. Tem muito conteúdo já no feed também. Então, acho que dá para esclarecer bastante coisa por lá. E qualquer dúvida, entre em contato pelo Instagram, via Instagram mesmo. Julie, e dentro desse contexto de sororidade que nós estamos falando, tu consegue sintetizar para nós, assim, alguns elementos para serem guias, assim, para que a gente consiga ampliar essa cooperação, esse auxílio entre nós mulheres? Tu já falou de julgar menos, né? Mas de toda essa nossa conversa, tu consegue fazer uma síntese? Daqui a pouco até para quem tá nos acompanhando anotar aí, porque nunca é demais, né? Às vezes a gente pensa assim, são coisas que parecem óbvias, mas é justamente por parecerem óbvias e a gente não ter elas ali tão presentes que a gente acaba escorregando ou não percebendo. Eu acho que quando a gente vai sair de uma situação, de um hábito já que tu vive, já julgador e tal, obviamente tu vai julgar, se pegar julgando em algum momento, né? Mas é um exercício diário. Sair da nossa bolha do que eu acredito ser certo e olhar de fora. O que aquela pessoa, né, antes de tu julgar tal atitude, saia do seu lugar e olhe através do olhar dela. O que colocou aquela mulher a agir daquela forma? Ou o que ela tá precisando? Ela tá querendo ir para um lado profissional diferente. Ela precisa de ajuda? O que eu posso fazer para estar do lado dessa mulher, para ajudar ela a alavancar e ser um sucesso? Dar um voto de confiança, oferecer ajuda. A gente não tá dizendo que precisa passar pano em mulheres que façam algo, obviamente, errado, né? Que tem mulheres que tem essa, né? Tem atitudes erradas, óbvio, né? Nós não vamos passar o pano. Mas, assim, como existem homens também. Homens também, né? Seres humanos que são pessoas más, enfim, né? Mas, assim, a maioria tá aí só esperando a ajuda de outra mulher, apoio de outra mulher. Então, assim, a minha dica é: saia da sua bolha, olhe através dos olhos daquela mulher, com empatia, pratique o não julgamento, que, assim, eu juro, vira hábito, assim, por experiência própria, e tente ajudar as mulheres quando se derem as mãos, assim.
Eu sempre digo, elas vão mudar o mundo. As mulheres, quando pararem de brigar umas com as outras, o mundo vai ser outro, assim, sabe? A força feminina é muito forte. E tendo isso que tu falou como gancho, Julie, qual que seria a importância para a gente fazer um fechamento aqui, sendo que meu assunto sempre é a realização feminina? Qual que seria a importância de nutrirmos, de desenvolvermos cada vez mais essa rede de apoio entre mulheres para a realização feminina? Eu acho que é não deixar de entrar em contato com as amigas, com as mulheres, não deixar a chama do contato entre as mulheres esmorecer. Conversem, façam rodas de conversa, que seja sobre maternidade, seja sobre profissionalismo. Eu acho que a gente tem que manter acesas as rodas que tinham antigamente. As mulheres, elas se reuniam para tomar o café, para tomar o chimarrão, e ali elas se tornavam amigas, elas se tornavam cúmplices umas das vidas das outras, né? Elas ajudavam quando tinha briga com o marido, a outra ia lá. Hoje não é aquela história, a briga de marido e mulher não meta a colher. Não, a gente tem que meter mesmo. Porque ela é mulher, ela é meu, sabe? Ela é aliança comigo. Então, assim, a gente não pode deixar esmorecer os grupos de conversa, de amizades, principalmente que tem mulheres, assim. Crucial para manter, né? E assim a gente vai se ajudando, né? Criando essa rede, tanto para maternidade, para trabalho, para diversos âmbitos da vida, assim. Que fala incrível, né? Para inspirar os nossos corações. E eu vou tomar a tua frase emprestada aí, da aldeia, né? Para fazer uma adaptação aqui, porque eu fiquei pensando que hoje em dia, né, nessa evolução do feminino, está se fazendo necessária toda uma aldeia para que o empoderamento feminino possa ser efetivado. Então, eu gostaria de encerrar com essa mensagem, para que a gente pratique cada vez mais essa tal sororidade, que não seja só uma palavra estranha que a gente vai lá pesquisar no dicionário porque tá na moda. Ela é bem fácil de praticar. Mas que a gente possa, isso aí, exercitar para ela se tornar fácil de ser praticada. Até a próxima!